Hoje é dia 30 de abril, estamos nos despedindo de abril de 2026. Estamos dando andamento ao nosso estudo bíblico de Romanos e vamos orar para que o Senhor nos abençoe, né? Amém. Senhor, te agradecemos, Amém. Senhor, te louvamos Amém. por tudo que o Senhor tem falado conosco. Amém. Senhor, nós queremos realmente abrir nosso coração para que o Senhor deposite a tua palavra. Senhor, que possamos tocar o Senhor por meio de tua palavra, Senhor, por meio desse livro de Romanos. Senhor, nada tem sentido sem nós tocarmos a ti, recebermos mais vida do Senhor. Por isso pedimos que o Senhor esteja presente e esteja falando com cada um de nós. Queremos realmente ter um coração totalmente aberto para ti, acolher o teu falar, receber o teu falar. Senhor, nos despojar de todo o acúmulo de maldade que pode haver em nosso coração, para acolher com mansidão a tua palavra. Senhor, abençoe todos os presentes, também todos os que acessarem pelo canal do YouTube. Senhor, o que importa é que o Senhor fale com cada um. Senhor Jesus, abençoa-nos, Senhor. Nós dependemos totalmente de ti. Amém, Senhor. Aleluia. Semana passada, então, nós entramos no capítulo 9 de Romanos e nós entramos nessa nova sessão que abrange o capítulo 9, 10 e 11. E o tema dessa sessão é a eleição, tá certo? E é uma parte dessa epístola que Paulo fala de uma maneira bastante sensibilizada com os seus patrícios, com os judeus. E nós vimos até mesmo que ele falou que ele seria anátema, que ele se tornaria maldito se fosse para eles ganharem a Cristo, receberem as bênçãos da nova aliança, para que não ficassem nas coisas do Antigo Testamento, mas realmente avançassem para aquilo que Jesus realizou no Novo Testamento. E aí nós vimos que, apesar do povo de Israel ter as promessas, ter a filiação, como está no versículo 4, tem a filiação, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, deles são patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito. Então, realmente aqui Paulo aproveita para falar, o Cristo vem dos israelitas e esse Cristo que é o Deus bendito que está acima de todos. Ele é sobre todos. E é o Deus bendito para todo o sempre. Então, neles deveria se cumprir a promessa do Antigo Testamento. E se cumpre, tá certo? Hoje vamos dar prosseguimento e queria adiantar para vocês, essa passagem aqui não é muito fácil de ser abordada, e a gente vai entender por quê, né? Talvez alguns tenham algumas dificuldades com esse trecho de Romanos, mas essa porção é a palavra de Deus. Certamente é a palavra de Deus. Então aqui, no versículo 6, Romanos 9, 6, fala, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Ou, como algumas outras versões falam, vou tomar um pouco d'água. Parece que está enroscando alguma coisa aqui, né? Como algumas versões falam, nem todo Israel é Israel. E o que Paulo quis dizer com isso? É o que ele continua aqui. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Na verdade, os judeus estão na linhagem do povo escolhido de Deus, sim,
Mas aqui Paulo está falando, tem a questão da promessa. Precisa receber a promessa. E ele dá exemplo de Isaac. Isaac era o filho da promessa. Abraão teve outros filhos, certo? Teve Ismael, mas Ismael não era o filho da promessa. E mesmo quando o Senhor foi testar Abraão, o Senhor falou para Abraão, né? Dá-me o teu único filho. Então Deus só considerava Isaac como filho de Abraão. E aí a gente entende que há uma promessa no Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento falavam que haveriam de receber um espírito novo, coração novo. Então, eu gostaria de ler com vocês Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Então, essa questão também não é desconhecida para os israelitas, porque eles conheciam as Escrituras. Isso aqui está nos profetas do Antigo Testamento. Então, Ezequiel 36, 26 e 27 diz o seguinte: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então essa era uma promessa de que eles receberiam o Espírito. Paulo fala em Gálatas 3,14 que o Espírito da promessa, a bênção da promessa lá feita a Abraão é o Espírito da promessa. Então receber o Espírito é o cumprimento de uma promessa feita para o povo de Israel. E receber o Espírito é ter um novo nascimento. Capítulo 11 também reforça isso. 11 de Ezequiel, 19 e 20. Dar-lhes-ei um coração novo, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Brinquei há pouco com o Milton, que está com pedra no rim, né? Falei que é preferível ter pedra no rim do que pedra no coração, né? Aqui está falando, coração de pedra. Tá certo? Então, é bom tirar as pedras do rim também, né? Mas não é bom ter pedra no coração também, né? Amém? Hã? Aleluia. Jeremias 31. Desculpa da brincadeira aí. Jeremias 31 até o 34. Página 1042, para quem tem uma Bíblia igual a minha aqui. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Então aqui está claro, né? Nova aliança. Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes as inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso acontece quando? Quando o Senhor vem, quando o Senhor é morto na cruz, trata com os pecados, e o Senhor libera a sua vida
Então aqui fala, esta é a aliança que firmarei. Essa aliança não é uma aliança exterior, de coisas exteriores, mas é imprimir na mente, é guardar no coração, é tudo que é trabalhado dentro dos homens, dos israelitas no caso. Então, a nova aliança, ela é do Espírito, tá certo? Paulo já fala isso em 2 Coríntios, capítulo 3. Não é da letra, mas é do Espírito. A letra mata, porque... Por que a letra mata? Porque tenta cumprir a letra, não consegue. Então a letra mata. O pecado gera morte. Então nem todo Israel é Israel. Por quê? Agora estamos falando de um novo nascimento. E aí eu queria lembrar vocês que Jesus falou em João 3. Um judeu exemplar, modelo, padrão, chamado Nicodemos, capítulo 3 de João, Evangelho de João, versículo 1, fala assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Então tem clareza que Jesus era enviado de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aleluia! Nicodemos entendeu alguma coisa. E aí respondeu Jesus no versículo 3: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo. Para quem o Senhor estava falando isso? Para um judeu exemplar, para um dos principais dos judeus. Então, se fala isso dos principais judeus, não é uma questão de comportamento exterior, mas agora é uma questão de nascer de novo. Precisa ter um novo nascimento. Perguntou-lhe Nicodemos, versículo 4, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E a cabeça dele ainda estava nas coisas físicas. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. É bem representativo o que o Senhor falou para esse representante dos judeus. Vocês precisam nascer de novo. O que Paulo estava falando também era para que eles tivessem um novo nascimento. E quem é que nasce de novo? Vamos deixar bem claro isso. Capítulo 1 de João, então, mostra de maneira bem clara. Capítulo 1 de João, versículo 11. Olha só o que fala aqui. Jesus veio para o que era seu. Quem é os seus? Os judeus. E os seus não o receberam. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem é que tem um novo nascimento? Aquele que crê no Senhor Jesus, crê no nome do Senhor Jesus. E eles tinham essa dificuldade de crer em Jesus. Claro, nós vemos que o começo da igreja foi com os judeus, mas muitos judeus não queriam deixar as coisas do Antigo Testamento. Então eu creio aqui que Paulo está falando, até mesmo para aqueles que creram no Senhor, mas ainda estavam muito ligados, misturados com as coisas do Antigo Testamento, Paulo também está deixando claro isso. Amém? Amém. E nós também estamos ficando claros. Ou não? Estamos? Ah, ok. Então vamos prosseguir hoje. Ó Senhor Jesus. Vamos ler aqui, versículo 8 do capítulo 9 de Romanos. Isto é, estes filhos de Deus, então deixa claro, né? Não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa.
Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. Então, aqui nesse trecho, nós vamos ver que essa eleição de Deus, também ela não é segundo a obra do homem, mas é segundo a eleição do próprio Deus. É segundo o Deus que chama. E Paulo está dando esses exemplos aqui para os judeus também serem tocados, vamos falar assim. Agora veja bem, fala de duas mulheres aqui, Sara e Rebeca. Nenhuma das duas podia ter filhos. De acordo com a Bíblia, a gente vê que Sara estava velha e não podia ter filhos. E Rebeca também não podia ter filho. Vamos confirmar. Vai. Gênesis capítulo 18. A gente tem que entender que tudo está debaixo da misericórdia de Deus. Nós vamos ver isso. Gênesis 18, versículo 10, fala assim: disse um deles, Abraão estava sendo visitado ali pelo Senhor e dois anjos, né? Certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Eu não sei se é costume, né, ficar ouvindo atrás da porta. Mas, Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Vocês sabem o que isso quer dizer. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Aí ela negou, tal. Não adianta, né? Capítulo 25. Versículo 23. Não, primeiro aqui, ó, né? Capítulo 25 de Gênesis. 21, primeiro. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então Rebeca também era estéril, mas houve oração e o Senhor atendeu. Elas não podiam ter filhos, mas o Senhor tinha feito uma promessa. Se Sara não tivesse filhos, como seria? E as coisas não podem ser feitas de maneira artificial, como eles tentaram fazer. Certo? Tinha que ser filho de Abraão com Sara. E o Senhor falou para eles lá que eles teriam filho. Sara deu risada. E aí, a Rebeca também. Se a Rebeca não tivesse filho, como ia continuar? Porque Isaque casou com a Rebeca. Isaque era o filho de Abraão. E Rebeca era a esposa de Abraão. Se não tivesse filho, como ia ter a descendência de Abraão que o Senhor prometeu? Então, é o propósito de Deus sendo cumprido. E é a misericórdia de Deus. Nenhuma promessa. Vamos ler. Josué, capítulo 21. Josué 21, versículo 45. Podemos ler todos juntos, então.
Não vai dar para cantar, mas vamos ler todos juntos. Já tem gente cantando aí. Josué 21, 45, página 328. Vamos lá. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Aleluia. Se cumpriu ou não? Sim. Sara teve filho? Rebeca teve filho? Como o Senhor falou. Tem 2 aí. Mas aí nós vamos ver o que aconteceu com esses 2 aí. Versículos 11 a 13 de Romanos 9. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Nós lemos esses versículos, né? Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Isso está escrito em Malaquias, tá? Malaquias 1, 2 e 3, tá? Então aqui, o propósito de Deus quanto à eleição prevaleceu ou não? Prevaleceu. Eram inicialmente estéreis, mas o Senhor mudou essa situação para que elas tivessem filhos. Essa eleição a gente pode entender que é para eles individualmente, mas também para toda a descendência que viria depois deles. Imagine se não tivesse o nascimento desses meninos, né? Mas o Senhor providenciou, o Senhor permitiu que elas tivessem filhos e nasceram, primeiro, nasceu Isaac de Sara, depois de Isaac nasceu Jacó e Esaú. Não nessa ordem, né? Esaú e Jacó. Ok. E aí fala que o mais velho será servo do mais novo, moço. Irmãos, a história de Israel, da descendência de Abraão, não continua com Esaú, mas continua com Jacó. Aqui fala que Deus amou Jacó e aborreceu de Esaú. Nenhum deles tinha feito mal ou bem, mas a escolha é de Deus. Se você e eu fôssemos escolher, ou até mesmo se o próprio Isaac fosse escolher, ele escolheria Esaú. É o primogênito, tudo mais. E o Jacó não tinha uma fama muito boa ali. Ele era suplantador, um enganador, certo? Alguém que passava a perna nos outros. Então, esse nosso pensamento seria talvez Esaú é melhor, não é? Mas o Senhor... O Senhor escolheu a Jacó. Jacó era fácil? Não. Mas se a gente for ver as atitudes de Jacó e as atitudes de Esaú, a gente vai ver, não que isso precise ser falado para justificar a escolha de Deus. Tá certo? Não estou falando por causa disso. A escolha é de quem? É de Deus. Mas veja só, o Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. E o Jacó valorizou. Ah, mas os meios não eram legais. Tudo bem, não vamos questionar isso. Mas o coração de Jacó estava nisso. E o Senhor deu uma visão para Jacó, certo? E dentro dessa visão, Jacó orou, buscou o Senhor e confiou no Senhor.
ele estava aprendendo a seguir o Senhor também, assim como nós muitas vezes damos bola fora, mas ele foi transformado graças ao Senhor. Em Jacó nós vemos uma vida transformada. Quem leu aquele livro, está lendo, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, deve ter uma noção a respeito disso. E é muito bom esse livro. Então eu queria dizer o seguinte: os meus pensamentos e os seus pensamentos, os nossos, não são os pensamentos de Deus. Isaías 55. Vamos ler. Para que a gente não comece já a querer questionar Deus. Se fosse questão de justiça, né? Rebeca e Jacó fizeram Isaías 55. Vamos lá. Versículo 8, página 985. O Senhor falando: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então isso mostra que nosso pensamento ainda gostaram desse ainda não são os pensamentos de Deus. Muitas vezes a gente pensa diferente de Deus. Mas quem faz a escolha, quem elege, Deus ou nós? Certamente, Deus é quem faz a escolha. E Deus elegeu, no caso, Jacó. Certo? Agora, nós que estamos aqui, fomos eleitos ou não? E se for perguntar para Deus, por que eu, Senhor? Eu sou um traste. Mas então, melhor não discutir com Deus. Não, deixa ele pensar o que ele quer. Só queria ver o dia. Por isso, vamos ler o versículo 14 de Romanos 9. Vamos lá, vamos ler juntos até? Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Ou você... Peraí. Você quer discutir com Deus? Não. Vai falar? Tá bom, vamos lá. 15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Então aqui nós devemos entender que não é saudável, nem cabe a nós, vamos falar assim, discutir certas coisas com Deus. Cabe? Não. Deus é soberano. Deus tem a soberania, nós não temos. Essa palavra soberania, eu achei interessante trazer a definição do que é soberania com relação a Deus. Soberania significa ser supremo, absoluto, independente, sem interferência externa. Hoje parece que alguns falam soberania do Brasil, tal, porque Estados Unidos fica querendo interferir e tal. Então isso realmente é um dos significados de soberania. Então a soberania, Deus tem interferência externa? Vai escolher por alguma interferência externa? Não. Deus é absoluto e ele tem todo o poder. Certo? Você leu o Velho Testamento, Davi, Saul e até mesmo Salomão, e ele pedia para matar a criança, e você fica falando, criança, velho, idoso, todo o povo. Entender? Então, aí é que muitas pessoas não aceitam, não concordam. Por quê? Deus, às vezes, teve essa atitude mesmo. Mandou exterminar por completo determinados povos. Eu pego como exemplo Gênesis capítulo 6. Quando o Senhor determina que vai ter o dilúvio, o Senhor deixa bem claro ali que
os desígnios do coração do homem eram continuamente maus. O que significa isso? Não tem arrependimento. Eles não iriam arrepender. E se a gente ler Apocalipse, a gente vai ver que mesmo diante das calamidades, as pessoas não vão se arrepender. E se a gente vê a situação de hoje, confere? A situação de hoje, com tantas coisas que acontecem, as pessoas se arrependem? Não. As pessoas afrontam Deus, confrontam Deus. Então Deus sabe quem é quem. Tá certo? Deus sabe o que ele faz. Inclusive, não querendo justificar Deus, mas inclusive, a gente sabe que nesses povos aí tinha mistura de raças angelicais com homens. Então, algo que não cumpre o propósito de Deus. Não tem como cumprir. Tá certo? O senhor fala que não tem prazer na morte do justo. Não tem prazer na morte do justo, não. Se ele fez isso, É. não tem. Então, a gente não tem os meios de julgar como Deus julga, e também não tem nem os meios de julgar, principalmente, o próprio Deus. Não é verdade? Por isso que eu falei que às vezes esse trecho pode ser um pouco difícil. Vamos falar assim, às vezes pessoas morrem, conhecidos, parentes e tal, a gente ora, mas elas morrem, alguns morrem. Alguns são curados. E aí? Nossa obrigação talvez seja a de orar. Mas quem o Senhor leva e quem o Senhor cura? Justificando tanta gente ruim por aí. Não é verdade? Então, irmãos, eu só quero reforçar uma coisa assim. Não é saudável discutir com Deus. Amém? Podemos receber essa palavra? Amém. Amém. Não é saudável discutir com Deus. E nós não vamos discutir. Até mesmo ontem, né, que nós fomos no velório, né? Foi ontem. Até falei isso, né? Nós vamos rebelar contra Deus, nós vamos discutir com Deus, porque a irmã da Ivonete faleceu, né? Não, nós não podemos. O Senhor que sabe. Todas as coisas o Senhor que sabe. Né? Agora, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Versículo 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo eu te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Pergunto para vocês, o Senhor é misericordioso ou não? Sem dúvida. Então, ele tem misericórdia de quem ele quer. Parece que, então, ele vai usar o poder para destruir. Não. Na verdade, o Senhor tem muito mais misericórdia, não é verdade? Do que endurece o coração. E vamos falar assim, endurecer o coração é quando Deus tira a mão. É quando Deus fala, tá bom, você quer fazer do seu jeito? Faça do seu jeito. Hã? Faça sozinho. Então, o faraó endureceu o coração. Não foi isso? E aí, o Senhor mostrou o seu poder. E vamos falar assim, para cumprir o plano de Deus, precisava tirar o povo do Egito? Sim. Então, se precisa de mão forte, vai ser com mão forte. E assim foi. Não é verdade? Os planos de Deus não vão ser frustrados. Por isso, nós queremos estar sempre cooperando com Deus. Aleluia.
Vou reforçar aqui. Deus quer usar muito mais a sua misericórdia do que outra coisa, do que exercer seu poder, né? Podemos falar isso ou não? Você pode falar isso de experiência ou não? Não é a sua experiência? A causa de eu não ser consumido. É a nossa experiência. É o Tito que gosta do Lamentações, né, Tito? Fala aí. Sim. Lamentações 3. 3 do 21 até, pode até 25 aí. Então, fala aí. Fala os versículos aí. Devemos trazer à memória, porque ele pode dar esperança, que as misericórdias do Senhor são a palavra de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, renova-se eternamente. Amém. A tua fidelidade, o Senhor é a nossa força. Eu vou repetir aqui porque está gravando, né? Eu vou ter que abrir aqui, porque... eu não tenho esse poder. Vamos lá. 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3, 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Sem discutir. Amém. Versículos 19 ao 24, eu vou ler esse trecho de Romanos 9. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem... Eu queria ter olho verde, gente. É brincadeira. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Parando aqui. Também dentre os gentios. Então, nós somos apenas vasos. Vasos criados por Deus. O que é? Nossa, fez assim, achei que você ia... Nossa, que susto, que é um bicho, já é um grito já. E Paulo, ele é impressionado com essa questão de vaso, certo? Porque já lá, quando ele foi chamado, ele foi falado uma palavra para Ananias que ele seria um vaso escolhido por Deus para levar o nome do Senhor. Atos 9:15. Ali a palavra fala, na nossa versão revista atualizada, está instrumento, mas a palavra correta é vaso, tá? É vaso, é um vaso escolhido. Então eu creio que Paulo ficou com esse negócio de vaso na cabeça. E aí, 2 Coríntios 4, vou falar um pouco de vaso, depois a gente continua aqui. 2 Coríntios 4, versículo 7, é um versículo maravilhoso também, que eu gosto muito. Vamos ler juntos. 2 Coríntios 4, 7. Vamos ler? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Aleluia. Amém. Somos vasos de barro, mas tem um tesouro dentro de nós. 2 Timóteo, também um trecho muito bonito, vamos falar assim. 2 Timóteo 2, 20. Página 1574. Ora, numa grande casa não há somente, aqui também utensílios, vasos. Não há somente vasos de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Olha o 21 agora. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será vaso para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então ali fala de vasos de misericórdia, lá em Romanos, certo? Nós somos vasos de misericórdia. E ali fala também que são vasos preparados para glória, que de antemão ele preparou para a glória. Irmãos, aqui Paulo está mostrando, se alguém se purificar desses erros. Então, um vaso que pode estar sendo usado para desonra, nós, vasos, nós podemos nos purificar para nos tornarmos vasos de honra. Como que fala? Santificado e útil para o seu possuidor. Então, esse vaso que somos nós, não é para conter qualquer coisa, certo? Mas é para conter Deus, para receber o tesouro em vasos de barro. E eu queria fazer até uma analogia. Eu não sei se vocês sabem, acho que todos sabem, né? Que nos anos 40 ou 50, se não me engano, 1940, 1950, foram encontrados manuscritos no deserto de Qumran, no deserto Mar Morto ali, tá? E aonde estavam esses manuscritos, que eram as escrituras da Bíblia, que isso trouxe comprovação para muitos escritos do Antigo Testamento, entendeu? E aonde que estavam esses escritos? Em vasos. Em vasos. Eram colocados em vasos para conservação. Então, por que eu quero fazer essa analogia? Nós somos vasos para conter a palavra de Deus. Né? Certo? E para que a palavra de Deus se perpetue. Aleluia. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Amém, aleluia. Bom, voltando para Romanos, para a gente finalizar aqui, a gente vê aqui nesse trecho, o Senhor fala, não tenho direito, o versículo 21, não tem oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. Então, de acordo com o que Paulo falou lá, até o vaso que estava sendo usado para desonra pode se purificar desses erros. E que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Então, até mesmo esses vasos de ira foram suportados. Deus suportou com longanimidade, com paciência. Qual é a finalidade? De dar a conhecer a riqueza da sua glória em vasos de misericórdia. Acho que podemos lembrar do capítulo 2, versículo 4, né? Falou de riqueza, eu lembrei desse versículo. De Romanos mesmo. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade,
ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Aleluia, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. E aqui fala que nós somos vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Nós falamos dessa glória, né? A glória da revelação. Aqui, ó, versículo 21 do capítulo 8. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, um dia nós teremos plenamente essa glória revelada em nós. Nós fomos preparados para isso, de antemão. Os quais, vasos para a glória, vasos de misericórdia, versículo 24, somos nós, a quem também chamou. Você foi chamado? Amém. Aleluia. Não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Isso é para nós, que éramos gentios. Então isso aqui, Paulo está querendo cutucar os judeus, né? Ó, aquele que não era povo, agora é povo. Aquele que não era chamado, agora é chamado. Aquele que não era filho de Deus, agora é filho do Deus vivo. Versículo 27, vamos lá. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ó Senhor Jesus, a própria existência de Israel é ou não é misericórdia de Deus? E o remanescente é que será salvo. Então, Deus vai cumprir todas as boas palavras, mas vai ser sobre o remanescente. Então, esse remanescente, vamos falar assim, são os representantes de Israel. Sobre isso, nós poderemos falar numa outra oportunidade. Amém. Isso passa por as profecias do Antigo Testamento, profecias de Zacarias, por exemplo, tá certo? Então, nós vamos encerrar aqui. Mas eu quero que vocês tenham certeza, nosso Deus é misericordioso. Amém. Aleluia. Soberano e misericordioso. Amém. E a rigor ele não tem que prestar contas para ninguém, né? Aleluia. Amém. Amém. Jesus é o Senhor.